graça, queridos, boa noite. É a primeira vez que eu estou aqui fazendo uma live e eu não entendo nada de Instagram, nada. Eu tenho muita gente me ajudando, tenho gente que já me ajudou e tenho gente que continua aqui me ajudando. Nós já estamos aqui atrasados, 11 minutos, você me perdoe. E se sair alguma coisa errada, a gente recomeça, tá bem? Eu não estava conseguindo tirar aqui o pop-up do WhatsApp que aparece no meio da mensagem e aí vira a tela para o outro lado, mas a gente segue, tá bom? Que o Senhor esteja sobre a tua vida, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você neste momento e que nós possamos juntos compartilhar algo que tem nos afligido tanto. Nós estamos vivendo um momento, queridos, aqui dentro da nossa casa, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa nação, no mundo em que vivemos. Estamos todos, em todas as esferas, grandes e pequenas, estamos sendo assolados por algo chamado coronavírus, não é? E eu sei que você já deve ter ouvido muito acerca disso, você certamente está acompanhando o telejornal, você está acompanhando os pastores, você tem muita gente aí falando sobre o assunto. E eu quero começar aqui já com uma polêmica. Antigamente se dizia que de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas eu tenho descoberto que nesse tempo de médico e pastor, principalmente alguém especialista em escatologia, todo mundo tem um pouco também. Então talvez eu seja um pouco polêmico aqui com você, mas a minha ideia não é essa, tá certo? A palavra de Deus, ela prega a concórdia. E é em cima dessa concórdia que eu espero que nós possamos evoluir aqui no assunto. Amém, queridos? Estou vendo aqui muita gente entrando e eu estou muito feliz por isso, porque para mim é uma experiência nova e única, né? Oi a todos. Mas, antes de mais nada, eu quero iniciar isso aqui falando com você sobre a cosmovisão. E o que é a cosmovisão? A cosmovisão é a sua maneira de enxergar as coisas, os relacionamentos pessoais, considerando os valores que nós temos, não é? Considerando os teus valores cristãos, considerando aspectos filosóficos, enfim. Toda a educação, tudo aquilo que está contido dentro de você te faz reagir de uma forma. E é sobre isso que eu quero falar hoje um pouquinho, tá certo? Porque isso tem tudo a ver. Tudo aquilo que é depositado dentro de você precisa encontrar vida. Assim é a palavra. A palavra de Deus, ela só é viva em você se realmente você vivê-la. Nós lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Está lá no texto de Hebreus 12, 4. Né? Melhor, 4:12. Mas ela só é viva em você e ela só é eficaz em você se você de fato permitir que Deus mude você por meio dela. Ela só é viva se ela encontrar ressonância na tua vida. Tá certo? Temos um comum acordo. Então, queridos, vejam, o que eu tenho visto nesses dias? Eu tenho visto algumas pessoas, pessoalmente, né, não muitas, mas algumas poucas com quem tenho convivido pessoalmente, mas outras tantas com quem tenho conversado, rede social, não é? E eu tenho visto manifestações de fé, manifestações de descaso e manifestações de pânico, verdadeiro pânico. Então, assim, queridos, como nós nos situamos em cada um desses três pilares? Como está hoje a tua fé, o teu descaso, o teu pânico? Seria bom se todos nós pudéssemos afirmar, olha, estamos vivendo em fé, numa fé plena, não é? Mas talvez isso ainda não seja totalmente verdade. Até porque ninguém vive uma fé plena e genuína de uma hora para outra. A palavra de Deus, ela nos ensina que não basta só chegar, é a caminhada que te faz chegar. A fé é uma caminhada. E nós somos provados e crescidos na nossa fé à medida que somos provados. Você vê Paulo falando isso muitas vezes nas epístolas. Ele diz lá em Romanos, por exemplo,
Romanos capítulo 5, que ele se alegrava nos momentos de tribulação, de dificuldade, porque ali ele experimentava mais de Deus, ele tinha um contato maior ainda com Deus, ele tinha momentos de experiência com Deus, ele tinha momentos onde essa experiência forjava ali o seu caráter e o levava a uma experiência, a uma esperança, a expectativa de ver algo que a palavra lhe prometia. Então, sempre que nós somos submetidos a provas, e é assim também na vida natural, nós crescemos. Quando somos desafiados, nós encontramos ali uma razão para deixarmos a zona de conforto. Uma zona de conforto que, sim, precisa fazer parte do nosso dia a dia. Todos nós crescemos quando aprendemos a ser determinados, disciplinados, resilientes. O que é ser resiliente, pastor? É não se conformar com a situação, mas fazer algo para mudar aquela situação. Simples assim, é ser obstinado, tá certo? E também é importante que nós possamos aprender a lidar com situações de estresse que são desfavoráveis, que nos tiram da zona de conforto. E esta é uma situação que nós estamos vivendo que sim gera desconforto, não é? Então, que nota nós podemos dar hoje à fé, ao descaso, ao pânico, individualmente, né? Julgue-se o homem a si mesmo, né? De longe de que eu faça isso com você ou com alguém. Eu posso fazer isso comigo mesmo. Quando é que a Bíblia diz que nós crescemos em fé? Quando nós damos ouvido à palavra. Mas da mesma forma, quando crescemos em pânico, como quando damos ouvido a uma palavra que é diferente da palavra de Deus, né? Aquele que não dá ouvidos nem à fé e nem aos apontadores que levam ao pânico, essa pessoa vive num descaso. E você tem visto isso na TV, não é? Certamente mais do que eu até. Você tem visto, por exemplo, as praias cheias, né? E pessoas que estão aí, hashtag bora cinema, bora praia, bora isso, bora aquilo, bora nada, gente, bora nada. Nós precisamos entender que a grande verdade, quando Deus fala que nós somos, não é? 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós temos um espírito, na verdade somos um espírito em essência, temos uma alma, não é? E habitamos num corpo. E que essas três esferas, elas se unem, não é? Mas elas são distintas entre si. Nós alimentamos cada uma delas de forma diferente, não é? Então eu vejo, por exemplo, pessoas que rompem com pilares naturais e querem espiritualizar isso. Hoje, traduzindo isso, eu vejo pessoas que abrem mão da higiene, dos cuidados que estão sendo ministrados aí, sempre ditos, não é? Em todas as redes sociais, seja na TV, seja pelo WhatsApp, pelo Insta, pelo Facebook. Você precisa ter cuidados naturais e não adianta você romper com ele e falar, não, Deus é sobre a minha vida. Ei, olha que interessante, em Mateus capítulo 4 você vai encontrar ali um texto muito conhecido, a tentação de Cristo, e o diabo tentou a Cristo. Ele dizia, por que você não se lança daqui para baixo se você é filho de Deus? Filho não, o filho, né? Como assim? Que história é essa? Por que ele vai tentar o Senhor Deus? Por quê? E quando você não se cuida, você está tentando ao Senhor. Porque você está rompendo com parâmetros que são naturais e que sim são verdadeiros. Então você precisa atentar para essa verdade. Tá certo, queridos? Agora, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós temos hoje, vivemos num mundo de rede social, né? Como se brinca, em mundo de WhatsApp, ligação é prova de amor. Eu ouvi essa outro dia, achei o máximo. Porque eu gosto de ligar para as pessoas, falo muito pelo WhatsApp, uso muito mensagem, mas eu gosto de falar com as pessoas e gosto mais ainda de estar com as pessoas, né? E não é pela idade, eu acho que, falando de mim, é porque eu tenho isso no meu coração, eu gosto de olhar nos olhos, não é o que se diz, é como se diz, não é? E às vezes a pessoa tropeça no que escreve, tropeça até no que fala, mas quando você olha para ela, você entende que foi um tropeço e você sabe quem é aquela pessoa de fato.
Mas nós temos hoje uma geração de influencers ou influenciadores, e talvez nesse momento esteja apenas eu sendo mais um. Não é apenas sendo mais um influencer. Mas na verdade é que essas pessoas, elas exercem algum tipo de influência boa ou ruim sobre nós, e sim, nós damos créditos a elas. Não é? E influencers não são ruins, eles podem ser ruins, mas eles podem ser muito bons também. Não é? Nós temos os nossos pastores, são influencers. Nós temos os nossos pais, que são influencers, não é assim? Nós temos mestres em áreas diversas da vida que sim são influencers, mas eu quero te dizer uma coisa. Por favor, não me veja apenas como alguém que pode levar conforto para você hoje, aqui agora. Não. Se o teu conforto, a paz que você procura, a direção para a tua vida, você estiver baseando em mim, você não vai chegar a lugar nenhum. Se é esse o objetivo, você está enganado, não é? Porque eu preciso ser alguém que te dirige a Deus. Essa é a missão de todo pastor, e não apenas, é a tua missão também. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18, capítulo 5, verso 18, diz assim, que você é um ministro de reconciliação. E isso é maior do que a gente imagina, porque simplesmente significa que você, por meio das tuas palavras, das tuas atitudes, não é? Ou da falta de atitude, você está dando um testemunho. E o objetivo maior é que você reconduza pessoas a Deus. Então, quem você é e o que você fala, como você age, você precisa, antes de mais nada, glorificar a Deus com a tua vida. É isso que significa. Amém, queridos? E não é preciso muito para que a gente entenda o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento de caos. Essa é a grande verdade. Existem interesses políticos, interesses econômicos, existe uma disputa de poder, e nenhum de nós hoje aqui detém a verdade, porque são verdades que assistem diante do Senhor, e nós vemos o desmascarar dessa verdade aos poucos. Existem sim pessoas que sabem muito mais do que nós acerca disso tudo. E sim, existe uma disputa de poder, e ela é grande, é maior até do que a gente imagina. Você pode ler, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 16, que Jesus diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes e mansos como as pombas, mas sermos prudentes, sabemos encontrar pessoas orientadas, de preferências cristãs, de bom caráter, cristã e de bom caráter, pessoas genuínas, né, quanto a cristandade, quanto à fé que professam, que nos conduzam a um pensamento coerente, tá certo? Mas assim, entenda, os políticos continuam fazendo política, não é? Os investidores continuam ganhando dinheiro, sim. A ciranda econômica não para todo mundo, simplesmente, não é? Então eu posso dizer para você que este é o momento onde uns certamente estão deixando de ganhar dinheiro. Outros estão perdendo dinheiro, mas tem outros que estão ganhando, e ganhando muito dinheiro. Acredite nisso. Você vai concordar comigo, nós vemos pessoas hoje que estão em situações muito distintas entre si. Elas convivem na mesma família, convivem na mesma sociedade, na mesma igreja, são vizinhos. Mas algumas delas estão assim, com a sua subsistência financeira garantidas por alguma razão, ou porque foram precavidas, bem organizadas com suas finanças, ou porque são concursadas, ou porque têm o seu salário garantido de alguma forma, e assim, glória a Deus pela vida delas, não é? Mas também há pessoas que terão a sua renda reduzida, não é? E tem pessoas que ficarão sem dinheiro daqui a um tempo, e tem aquelas que já estão em estado de desespero hoje. Eu conheço pessoas assim, eu tenho sido procurado inclusive aqui já no Devo, algumas pessoas já têm me procurado, estão em estágio de desespero. Pessoas, e quando eu digo desespero, pessoas, por exemplo, que já
recorreram até a agiotas, não é? Então, assim, queridos, o que eu quero dizer para você é que a opinião que nós temos hoje acerca desse panorama todo pode ser que ela mude daqui a um pouquinho de tempo, porque seremos atingidos direta ou indiretamente, não é? E quando eu digo indiretamente, eu nem quero me aprofundar nesse assunto, porque ele é vasto, né? Maior até do que eu possa te dizer, mas pessoas que gostamos, né? Pessoas que amamos, pessoas da nossa família podem passar por uma situação bem difícil, ou pessoas das quais sim precisamos, não é? Pessoas que dependem de uma condução e pessoas que dependem de alguma coisa e que já estão impossibilitadas, não têm dinheiro para nada, não é? Então, por exemplo, aquele pessoal que transporta crianças para a escola, se não está tendo aula, eles vão viver do que? Um exemplo, não é? Enfim, e tudo isso vai acabar nos atingindo, direta ou indiretamente, se você, por exemplo, é alguém que trabalha com isso, ou se você é amigo e irmão de alguém que trabalha com isso vai mexer com você, porque você tem um coração, você tem uma consciência, você tem Deus que fala dentro de você, e isso vai acabar te atingindo mais cedo ou mais tarde. Mas sabe, queridos, eu vejo que a névoa do caos ela vai se dissipar daqui a um tempo. E nós conseguiremos enxergar a situação com um pouco mais de clareza, na verdade. Mas em meio a tantas divergências, não é? Em tantas opiniões divergentes, de tantos influenciadores poderosos, não é? Eu acredito que a palavra de Deus ela nos reúne em torno dela. E nós precisamos entender na palavra o que é que está acontecendo. Eu, por exemplo, sempre digo que a minha única plataforma para discussão é a Bíblia, não é? Pastor, mas e quando a situação da economia é assim? Nós vamos ouvir a pessoa que fala sobre economia, mas os princípios precisam ser coerentes com a palavra. Ainda que o aspecto técnico ele não seja plenamente ali esclarecido na Bíblia, mas os princípios que as pessoas usam precisam ser coerentes, justos. Você concorda comigo? Então, falando de palavra, o que tenho visto alguma coisa, né? Algumas pessoas estão dizendo o seguinte, com bases até em textos bíblicos, mas eu quero falar antes para você o seguinte, querido, veja, algumas pessoas estão se usando de uma escatologia e está confundindo muita gente. Então veja, existem 3 escolas de escatologia. A primeira é uma escatologia que não tem compromisso com nada, ela é meramente especulativa. As pessoas olham para o mundo, para o que está acontecendo e tentam encaixar isso na Bíblia. Mas não é assim. Quem estuda escatologia olha primeiro para a Bíblia é o script. E quando aquilo começar a se cumprir, ela vai vir ali ipsis literis, o que está ali. Assim é a profecia. Este é o cunho da profecia, tá certo? E as pessoas misturam. Por exemplo, começaram a falar, olha, a lua de sangue que apareceu já é o Apocalipse. Não, não é o Apocalipse, né? O coronavírus agora é o Apocalipse, queridos. Não, não é o Apocalipse, tá certo? Não, não é o Apocalipse. Com base em quem está dizendo, pastor? Com base em estudos de escatologia. Eu também estudo, eu também aprendo, eu também me interesso pelo assunto, não é? Embora me considere como alguém que está engatinhando nesse assunto, posso afirmar para você que não é o Apocalipse. O cenário apocalíptico, ele será muito pior. Muito pior. As pessoas têm, por exemplo, citado um texto de Ezequiel 14, que fala, olha, o Senhor trará pragas. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, olha. O que Deus diz na Bíblia se dirige a 3 povos. Ele falou aos judeus, aos gentios, aos não-judeus e à igreja. O que Deus disse aos judeus, ele disse aos judeus.
Deus disse aos gentios, por exemplo, em Amós, você vai ver a profecia contra o Egito. É contra o Brasil? Não, é contra o Egito. E para a igreja, existe a palavra que Deus dirige à igreja. Nós devemos estar atentos a essa palavra, ok? Então tudo tem no Antigo Testamento, a gente descarta? Não. Não. O próprio livro de Ezequiel, que é um livro profético, ele se cumpre naquele tempo até o capítulo 35. O capítulo 36 em diante, ele começa a apontar para o futuro. Então ele fala, por exemplo, sobre o Vale dos Ossos Secos, que diz respeito à volta de Israel possuir um território e ter uma casa. Israel foi devastado a partir do ano 70 por Tito Vespasiano, que acabou com Israel, e eles foram pulverizados entre as nações, foi a diáspora. E eles voltaram a ter uma nação em 14 de maio de 1948. 1878 anos sem uma nação. E como um povo subsistiu? Sem uma nação. Nós estamos nos queixando que nós não temos, de repente, um algo aberto hoje. Ei, Israel viveu sem uma nação, sem uma pátria, sem uma terra para chamar de sua, por quase 2 milênios. É bastante. E por que sobreviveram? Porque Deus era com eles em todo esse tempo. Entenda isso. Entenda isso. A Bíblia, quando ela fala no Apocalipse, ela se baseia em Israel, porque é o povo escolhido por Deus lá atrás, tá certo? A Bíblia aponta para uma terceira grande guerra que vai acontecer, mas não é agora. O panorama ideal para que o anticristo venha não é agora. Ele virá, é assunto para outro dia, será um judeu, ele não é o Trump, ele não é o Macron, ele não é o Lula, ele não é o Bolsonaro, ele não é, tá certo? Ele não é, né? E é outro cenário, tá bom? Então, assim, não é o Apocalipse, não se deixe levar por isso. São pessoas, sim, que são muito bem intencionadas, tá bem? Elas têm uma interpretação sincera, mas elas estão sinceramente distantes do que deveriam falar hoje, tá bem, queridos? Uma outra escola de escatologia é a escatologia teológica. Se ela for bem fundamentada, ela até tem sentido, mas ela tem fórmulas para aplicar, ela força o texto em algumas coisas. E também não é isso, tá bom? Mas existe uma escatologia bíblica, e essa escatologia, ela se baseia na literalidade da Bíblia, queridos. Eu não quero adentrar, por isso vai ficar chato, não é o propósito. Mas assim, só entenda, só para acabar com o pânico, não é o Apocalipse, tá bom? Não é o final dos tempos ainda, tá bom? Não é ainda. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 24, você vai ver Jesus falando sobre algo que ele chama de o princípio das dores. Eu acho que eu tenho essa versão aberta aqui. Mateus capítulo 24, ele diz assim, a partir do verso 6, e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, ouvimos já isso, não é? Olhai, mas não vos assusteis, porque é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, já vemos isso hoje, reino contra reino, sim, fomes, sim, pestes, sim, tá aí, terremotos, em vários lugares terremotos, sempre houve, sim, mas nos últimos 70 anos nós tivemos muito mais terremotos do que nós já tivemos em toda a história de existência da nossa Terra. Acredite nisso, isso é estatístico. E ele diz assim, verso 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. O que significa isso? Ele fazia alusão a uma gestação, por exemplo, tá bem? Uma mulher, quando ela ruma para trazer à vida, para dar à luz um filho, ela começa a ter contrações. Elas são dores, né, mas pequenas. Depois elas se intensificam e assim também será. Então, o momento que nós vivemos é este, é o princípio das dores. Amém, queridos? Não se deixe levar por nada além disso. Há pessoas dizendo ainda o seguinte, queridos, é o juízo de Deus chegando sobre a terra, né? E usam para isso também alguns textos de Ezequiel, de Gálatas, capítulo 6, que diz que aquilo que o homem plantar, isso e só isso é o que ele vai colher, e esses textos são verdadeiros, mas entenda,
não é o juízo de Deus ainda. Não é. E o juízo de Deus virá? Certamente virá. Né? O próprio texto de Gálatas diz assim no verso 6, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso e só isso é o que ele vai cear. E assim será de fato. Mas entenda o seguinte, se é mesmo esse ajuste de contas, né, ele está sendo brando e está atingindo pessoas que não se enquadram lá. Nós vemos hoje cristãos e não cristãos aí comprometidos com o coronavírus. Então, essa mistura, ela está se referindo a uma teologia, uma escatologia teológica. Não pode ser isso. Né? O Senhor, ele há de separar os seus, ele há de separar os carneiros, as ovelhas, dos bodes. Não é? E quando ele fala, olha, aquilo que homem plantar, isso que ele vai colher, ele está falando de você individualmente, numa esfera menor, está falando de outras coisas escatológicas, sim, mas não é ainda o momento. Então, acalme o teu coração quanto a isso. Quanto a isto, acalme o teu coração. Vivemos o princípio das dores, sim. Amém? Vivemos, sim. E as pessoas dizem que Deus está mandando aqui o seu anjo, queridos, para fazer isso. E não é. Isso foi lá atrás, não é? Isso foi no Êxodo, por exemplo. E haverá isso lá no Apocalipse. Mas entenda uma coisa. João 10:10, ele diz que o diabo é responsável por tudo aquilo que está relacionado a roubo, destruição e morte. Roubo, destruição e morte. E este é o momento. Nós estamos sendo roubados em muitas coisas. Primeiro, em informações. Estão caçando o direito de ir e vir de muitas pessoas. Não quero discutir isso porque hoje já é uma determinação, mas há um certo exagero, sim. Os próprios mandatários, ora, eles colocam como determinação, depois eles colocam como recomendação, não é? Eu já vejo as pessoas de grupo de risco sendo maltratadas, não é? E muitas vezes são maltratadas, elas precisam se deslocar a um lugar porque o seu cuidador depende do transporte público e não chega. Né? E aí, de quem que é a culpa? Ela precisa ir ao supermercado, ela precisa ir à padaria, ela precisa ir à farmácia, como é que faz? Não é? Claro, nós temos tido pessoas, sim, que estão se prontificando a ajudá-los, mas nem todos ainda estão fazendo isso. Não é? Mas é importante, queridos, que nós tomemos posse deste momento e aprendamos o seguinte. Veja, eu quero trazer para vocês uma palavra que está no Salmo 46. E o verso 46, ele diz assim, verso 1. Deus, ele é o nosso refúgio e nossa força. Ele é poderoso e ele é uma fortaleza intransponível, impenetrável. Significa que Deus não pode ser corrompido. Quando você está debaixo daquelas asas, você está realmente seguro. E diz assim, uma ajuda bem presente e comprovada em meio aos problemas, às situações de angústia, de tribulação, é este momento. É este momento. Então, neste momento, nós precisamos, tira de lado só um pouquinho o restante da política e volte agora, vamos falar agora no âmbito do Espírito. Entenda, Deus, ele é o teu refúgio, ele é a tua força, ele é um socorro presente hoje, aqui, aí na tua casa, onde você está agora, e você recebe isso por meio da fé. É hora de você provar, de fato, a tua fé. Eu me lembro daquele filme do Indiana Jones, Indiana Jones e a Última Cruzada, quando ele, não sei se você viu, mas é um bom filme, veja, é interessante. Nada daquilo é verdade, tudo aquilo é ficção, mas tem um trecho interessante. O último desafio dele, para ele chegar até o Graal, ele tem um abismo para passar. E esse abismo, ele diz, eu tenho que dar um passo de fé. Ele apoia o pé em nada e depois, quando ele percebe, tinha ali uma ponte de pedras e tinha ali um choque visual. Ele não tinha percebido aquilo, mas ela já existia.
E a tua fé é assim, ela tem que ser provada. Nós provamos a nossa fé pelas obras, porque se nós não temos obras, se nós não podemos simplesmente provar a nossa fé, é uma fé nula, uma fé morta. E agora é a hora de você provar a tua fé. E como que eu faço isso hoje, pastor? Primeiro, veja, tem uma história antiga que se diz, né? Uma conversa de um mestre com seu discípulo, sempre é assim, né? E o mestre pergunta, você tem 2 cães, você tem um cão malvado e você tem um cão bonzinho. E se eles se confrontarem, qual deles vai vencer? E a resposta, aquele que você alimenta mais. Não é? Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte, não ignore a realidade do momento que estamos vivendo. Ele é um momento que atingiu o mundo todo. Né? Ele é um momento delicado, sim. Ele é um momento delicado. Você precisa, sim, cumprir os protocolos de higiene. Você precisa tirar o seu sapato quando você entra na sua casa para manter o vírus lá fora. Você precisa lavar as suas mãos constantemente, higienizá-las com álcool, tomar bebidas quentes, tudo isso. Né? Você se proteger, se você vai tossir, se você vai espirrar, você evitar todo esse protocolo, todo. Mas é momento de nos unirmos em torno de algo muito maior. Porque a grande queixa, quando falamos, olha, você tem lido a Bíblia, você tem orado, pastor, eu não tenho tempo. Então, olha a situação que se apresenta agora. Você está tendo tempo pelo que eu conheço da Bíblia, pelo que eu te disse até agora, eu não tenho inclinação de acreditar que Deus está por trás disso tudo. Não. Que ele fez tudo isso para que houvesse um reset, para que... Não. Isso é um conceito bastante antigo, bastante velho. Não. Deus respeita o teu livre-arbítrio. O que percebo, né, o que vejo, é que Deus, como muitas vezes você já ouviu, né, dos seus pais, dos seus avós, de pastores, Deus, ele usa os limões que se apresentam e faz uma bela limonada. Deus usa toda a situação. Você me dizer que o diabo não tem autoridade nesse mundo? Aqueles que me dizem isso, eu pergunto, você ainda conhece o Brasil? Conhece? Só você olhar o nosso Congresso, só você olhar a nossa população, você vai ver o que tem acontecido. Né? Você vai perceber exatamente de quem nós estamos falando. Mas Deus, ele tem levantado uma igreja invisível, não é? E ele cuida e está no controle de todo aquele que lhe confere a vida. Paulo deixa isso muito claro. Em Romanos 8:28, ele diz assim, que todas as coisas concorrem, elas concluem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Todo mundo ama a Deus. Se eu perguntar aqui em casa, quem ama a Deus? A cascadeira vão levantar as 4 patas e dizer, eu amo a Deus. Mas aí, quem ama a Deus de fato? E essa resposta está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versos 15, 21 e 23. Aquele que ama é aquele que pratica a palavra, aquele que segue a palavra, aquele que vive a palavra, aquele que ouve, mas pensa nela, digere, traz para o coração e pensa e medita e se reconfigura. O que é que nós temos feito com esse tempo que tem nos sido apresentado? Você conseguiu zerar as séries do Netflix? Você já viu o replay dos jogos do seu time? O que é que você tem feito? Como que você tem investido no teu tempo? Eu quero dizer algo a você.
Paulo, ele deixa muito claro o ensinamento na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz assim, que existe uma guerra espiritual, e ela é travada nas regiões celestes, querida. E ele diz assim, você vai ter que lutar com elas. É lá que você luta. Como é que nós lutamos? Será que isto que está acontecendo agora é vontade de Deus? Será que isto pode ser interrompido? O que é que você acha pela fé? Será que essas estatísticas que se nos apresentam, elas consideram, claro que consideram uma realidade, mas elas consideram a fé? Onde está agora o povo? Onde está agora a igreja? E quando eu digo igreja, eu estou dizendo não a placa denominacional, mas aqueles que têm um chamado, que estão pulverizados entre todas as placas. Até a igreja que não tem placa, mas alguém que entende quem Deus é e que vive um evangelho genuíno. Onde está a igreja agora? Olha que interessante, nós temos visto aí na TV alguns panelaços, eu acho muito interessante, sabe por quê? Porque é um meio de você ajuntar as pessoas em torno de alguma coisa. Queridos, todo aquele que está em casa agora, mude a tua rotina, mude a sua rotina. Leia a palavra de Deus com amor, com fervor. Ore, mas ore até que. Aprenda sobre jejum. Eu estou disponível aqui para você numa rede social que eu domino muito, chamada WhatsApp. Eu não sei nem encerrar essa live depois. Ah, tá, encerrar lá em cima. Tá? Eu já estava preocupado. Estou de olho no tempo, porque é até 1 hora, mais ou menos. Eu prefiro acabar um pouco menos. Não tem nada enlatado aqui. Não tem nada enlatado. Mas sabe, queridos, eu gostaria de desafiar você. Todos os dias que você estiver em casa, às 11 da manhã, às 10 da manhã, às 9 da manhã, pronto, 9 da manhã. 9 da manhã você já acordou, já tomou seu café ou não, está acordando, mas não vai atrapalhar quem precisa fazer almoço, tal, essas coisas. 9 da manhã, das 9 às 9h30. Vamos orar por isso? Vamos orar por isso. Quem está plugado aqui comigo, diga assim, dá um positivo, manda um joia, manda um amém. Aí, ó, o Wendel, tô dentro. Maiara. Quando der 1 hora, ele encerra sozinho. Obrigado, Maiara. Mas manda aqui um joia para mim. Vamos aderir a isso. E compartilhe isso. Compartilhe esse vídeo. Eu vou ver se alguém me ajuda a colocar isso no YouTube. A igreja, queridos, a igreja precisa fazer alguma coisa. E você precisa se mover. E você pode. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos dar vida a essa palavra. Vamos sair da reclamação, da mesmice. Amém, Aline. Amém, Maiara. Amém, Adriana. Amém. É isso, queridos. É isso. Vamos junto. Vamos junto. Wendel. Josi, em pensamento você vai estar com a gente. Queridos, vamos juntos. E eu tenho certeza que se a igreja... Oi, Aline, Pessoto. Se a igreja se reunir em torno desta mesa, desta palavra, nós vamos vencer. Nós vamos reverter. Nós cremos numa reversão de um diagnóstico médico. E não podemos crer que o Senhor vai curar a nossa nação. Vamos orar, queridos. Vamos orar, vamos clamar, vamos crer. É lá em cima que a gente luta a guerra espiritual. Então vamos orar. E vamos buscar diante do Senhor uma mudança para esta nação.
Sabe, queridos, um comportamento, por estatística, ele demora entre 18 e 264 dias para mudar. Mas a média estatística são 66 dias. Se você repetir algo com determinação por 66 dias, você inclui aquilo na tua rotina e vai ativar o seu sistema de recompensa. E vai ser tão simples e tão natural como escovar os dentes. Simples assim. Se você adquirir o hábito de orar por 30 minutos, esse hábito não vai te deixar, mesmo quando esta quarentena terminar. Você vai levar isso. Sabe por quê? Porque podemos usar tudo que temos a nosso favor. O Senhor é aquele que reverte situações, queridos. O Senhor é aquele que vai à frente de nós, Ele vai à nossa dianteira. O Senhor é aquele que está diante de você individualmente, diante da igreja dEle, diante da igreja que o busca, que o adora em espírito e em verdade. Não estou falando de religiosidade, não. E quando eu digo orar, você não vai esperar a minha oração, você não vai esperar que alguém ore, você vai simplesmente se mover e vai entrar diante do Senhor e vai desbravar algo que para você talvez ainda seja novidade, que é a oração em profundidade com Deus. Clame pela presença de Deus, fecha a porta atrás de você. Mateus capítulo 6, verso 6, e você fecha a porta atrás de você e o teu Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Agora você imagina se a oração de um justo pode muito. Amém, Graça? Amém, Regina? Você imagina a igreja dele orando. Queridos, é só você olhar na história. Quando Israel vivia uma situação de revés e era apregoado um jejum nacional de 3 dias, o que acontecia? De fato, Deus levantava do céu e vinha e falava: olha, essa batalha é minha. Amém, Marcelo? Queridos, não tem segredo. Não tem salvador da pátria aqui embaixo. Todos nós somos salvos porque existe um salvador. É Ele, é só Ele. É só Ele. Todos nós temos que nos reunir nele. É nele. Ele tem todo o poder. Ele. É Ele quem determina. E quando Ele bate o martelo lá, fala: ó, acabou. Acabou. Não tem mais vírus aqui. Acabou. Simplesmente acaba. Para bem e para mal, as decisões